uma mola pode ser descrita pela função 10 cosseno de 4t. É verdade, na física a gente usa bastante isso. Eu não sei no teu colégio, mas tem colégio que usa isso. Em que y é medido em centímetros, representa o deslocamento da massa partindo da posição de equilíbrio no instante t segundos. É verdade, uma mola, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Igual a função cosseno. A função cosseno também é uma função que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se você lembrar do gráfico da função cosseno, alguma coisa mais ou menos assim, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não é mesmo? Maravilha. Então, Basication você já sabe bem. O período e a amplitude desse nosso movimento valem, respectivamente. Bem, aqui já tem uma opção certa, né? Mas você saberia me dizer por que que é essa opção certa? Olha, deixa eu ver. É por causa do período e a amplitude. Tem bem direitinho aqui as formas. Deixa eu dar uma olhada Não, nas calma formas. aí. O período é uma coisa, a amplitude é outra. Essa é a Mas, nossa equação. Em algum lugar dela está explícito a amplitude. sim. E é isso que eu sou. Amplitude, claramente, esse cara aqui, né? É o B, que seria o 10. Tem gente que chama de B, gente chama de A, maravilha. Então é o cara que fica na frente do cosseno. Agora eu Ah, quero que tu entenda o porquê. Eu vou te explicar o oi. porquê que o cara que fica na frente é a amplitude. Então, veja só, eu tinha feito agora há pouco o gráfico, né? Uhum. A função cosseno, ela é uma função, e a seno também, por sinal, elas são funções muito especiais. Por quê? Porque elas, de modo geral, têm uma imagem bem definida. O que significa isso? Ela é limitada, a imagem dela não é, por exemplo, como a de uma parábola, que está indo para o infinito aqui para cima, certo? Também não é Certo. como de uma reta, que vai do menos infinito aqui até o mais infinito. A nossa onda aqui, o nosso cosseno, ele está bem definido de 1 positivo para o y até o 1 negativo. Uhum. Isso você já deve ter ouvido falar, né? Já. Em x ela pode ir qualquer coisa, vai até o infinito, mas o que nós estamos pensando aqui no primeiro momento é na imagem, nos valores que o y pode assumir. Me diz uma coisa, essa matéria aí é matemática, né? Pois é, muita matemática. Beleza, mas é físico ou é matemática a disciplina? Matemática, É né? geometria. Ah, mas seria da área matemática, então seria Sim, matemática. sim, sim, tá. Beleza, entendi. Então tá bom. Então, o cosseno por si só, ele só vai de -1 a 1, né? Só que quando a gente olha para essa função aqui, ela está descrevendo uma mola que anda 10 centímetros para frente, depois 10 para trás, 10 para frente, 10 para trás, 10 para frente, 10 para trás. Então, esse 1 não dá conta da resposta, porque ele precisa ir para 10. Então, por isso que ele colocou o 10 na frente, entendeu? Para que agora o meu cosseno, veja, sem esse 10 aqui, essa função é simplesmente cosseno de x, tá bom? Hã? Simplesmente isso, cosseno de x. Mas agora, se eu coloco o 10 aqui, o menos 10 aqui embaixo, então ela vira o 10 cosseno de x. Porque a nossa função, como eu falei para você, ela tem dois valores, né? Máximo e mínimo aqui. 1 e -1. Mas se eu colocar o 10 multiplicando, então vai multiplicar também o valor máximo e mínimo, certo? Vai virar 10 e menos 10. Tá com a ideia? Ok. Maravilha. Então, por hora, amplitude está entendido. Beleza. Posso Esse é o falar? motivo. Diga. 10? Pode anotar o quanto você quiser. Uhum. Terminando de anotar, me fala. Não tenho pressa. Tá bom. Y 10 cosseno de x. Pronto. Ótimo. Então, primeira parte feita. Agora Uhum. tem que entender a segunda parte, que é dentro. A parte que tem a ver com o período, não é mesmo? Ah, Aqui você beleza. pode decorar, né? Eu acho que é mais interessante decorar nesse primeiro momento. Por quê? Porque quando você tem uma função de seno e cosseno, às vezes elas representam coisas no mundo real. Por exemplo, aqui que nós estamos falando de uma mola, né? Uhum. Então, no caso aqui nós podemos pensar, aqui você falou B, né? E aqui A, mas eu não gosto de chamar de A aqui dentro.
Eu gosto de falar, na verdade, que aqui é o A de amplitude. Daí tu lembra, A de amplitude, beleza. E aqui Tá. dentro é o ômega, tá bom? Isso é Uhum. muito importante. Tu tem que saber que esse cara é o ômega. Em física, você também vai ver isso. Você tá em qual ano da escola, meu caro? Primeiro ano do ensino médio. Ah, primeiro ano do ensino médio? Aham. Muito bem. Então, cara, você vai ver bastante isso. Ó, esse ômega aqui, se você decorar, esse carinha que tá sempre na frente do cosseno, aparecendo ou não, ele tem que estar aqui, tá bom? Ele é sempre 2π vezes a frequência, sacou? Então, o Tá. número que está na frente do T é sempre 2π vezes frequência. A gente chama isso de frequência angular. 2π vezes frequência. E o que é a frequência? A frequência é 1 sobre o período, que é o que o problema está de fato pedindo. Eu vou te explicar o que é cada uma dessas coisas. Período é o tempo que você demora para fazer algo. Por exemplo, digamos que você vá na casa da sua avó 4 vezes no ano, espaçadamente igual. Então você vai de 3 em 3 meses, não é mesmo? Se você vai Hum? 4 vezes, tem 12 meses, né? Isso aí. Sim. 3 em 3 meses, muito bem. Então significa que você vai 3 vezes por ano. Isso já é a frequência. Uma coisa é o tempo, né? Opa, eu já me esqueci qual foi o exemplo que eu dei, mas o período, então, era 3 meses, eu falei. 3 meses. Muito bem. Então, a frequência é uma quantidade de eventos que você faz num determinado tempo. A gente concluiu junto que a gente vai 4 vezes na casa da avó, né? É. Então, 4 vezes por ano. Sacou? Ok. Então, uma coisa é o tempo, que é diretamente relacionada com. Uma coisa é o período, que é diretamente relacionada com o tempo. Demora 3 meses. O período de uma gestação é 9 meses. A gente fala essas coisas, né? Agora, a Hã? frequência é a quantidade de vezes que acontece. Por exemplo, a tua tela deve piscar em 60 frames por segundo, né? A frequência é 60. E por aí vai. Beleza? Show. Então, essa é a diferença de período e frequência, pela lógica. Matematicamente é simplesmente essa continha boba. E a frequência angular é simplesmente você pensar a frequência num giro. Como a função trigonométrica tem muito a ver com giros, oscilações, então a Hum? gente usa muito isso aqui, é muito importante, beleza? Sim. Por hora, se você decorar essas duas fórmulas e decorar que a frequência angular é sempre a que está na frente, está resolvido o problema. Por quê? Porque agora a gente só tem que relacionar as coisas. Quem que é o Uhum. ômega do nosso problema? Quem que é o número que multiplica o t? É o 4, não é mesmo? Sim. Então significa que, para o nosso caso, o ômega é 4. Certo. Só que, como a gente está interessado nesse cara, a gente pode começar trocando o ômega por esse cara aqui, porque ômega, frequência angular, é igual a 2πf. 2 vezes π vezes a frequência normal. Certo? Uhum. Sim. Isso é igual a 4. Muito bem. E ainda não estou interessado exatamente na frequência, estou interessado no período. Então eu posso trocar a frequência por 1 sobre o período. Tá vendo como é uma coisa de cada vez? Com bastante calma a gente chega? Hã? Ok, muito bem. Então agora a única coisa que a gente precisa fazer é isolar esse T. Eu não sei como é que você está em matemática básica, mas você acha que consegue isolar esse T, deixar assim T igual a alguma coisa? Consigo? Opa, maravilha. Se tu puder chegar na resposta, então. Consigo sim. Passar aqui. 2π. Sim. Ah, sim. Tinha visto nisso aqui. T.
Cheguei na resposta. Aqui. Opa, quanto é que deu, meu querido? Deu π sobre 2. Maravilha, π sobre 2. Π sobre 2. Daí, assim, é interessante você saber do que se trata. Π sobre Pois 2 é é. uma quantidade de tempo. Nós estamos falando aqui de segundos. Sim. Então, π sobre 2 segundos, beleza. Nem precisa passar para número decimal, né? Desnecessário. Só para entender que a gente está falando de um tempo. Não de uma quantidade de eventos que acontecem num tempo. Muito bem. Maravilha. Vamos para a próxima. Vamos lá. Muito bem, vamos continuando. Deixa eu pegar a próxima. Bem, tu me mandou algumas fotos, Oi? daí eu já não sei exatamente qual tu queres ver, mas é que a primeira tá meio zoada, vamos dizer assim. Escolhendo qualquer uma aí, professor. Essas que eu mandei, eu tenho dúvidas. E a nossa pessoa pode escolher daí, professor, que a gente faz. Vamos embora. Boa, 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 boa. Então tá, me conta aí qual que foi a dúvida nesta aqui, meu querido. A minha dúvida foi essa do geral e do π sobre 6. Eu pedi para botar em hora e eu não consegui raciocinar direito nessa aí. Ah, bem, até agora você não sabia direito as relações que existem, né? Agora você já sabe que quando você está olhando para um cosseno, o número que multiplica o t é sempre o ômega. E o ômega é a frequência angular. E, por Sim. sua vez, está associada com o período, caso você precise. Mas vamos ver o enunciado, nem li direito. A atração gravitacional que existe entre a Terra e a Lua provoca, entre outros fenômenos, a da chamada maré astronômica, que se caracteriza pelo periódico aumento e diminuição do nível do mar. Medindo e tabulando essas variações, os estudiosos do assunto podem descrever matematicamente o comportamento do nível do mar em determinado local por meio de uma função. A fórmula seguinte correspondente às medidas na cidade de Boston, nos Estados Unidos, no dia 10 de fevereiro de 90. Vamos dar uma olhadinha nessa equação. O H parênteses T seria f de x, praticamente. Porque Isso, o é a T função, maravilha. seria o x, o T. A O T é o incógnita. X, isso. É, o parâmetro independente é incógnita. Bem, vai dependendo do que ele está te dando, né, pra gente dizer o que é incógnito. Mas a questão é que a altura do nível do mar depende do tempo. Essa é a questão, beleza? Então, dependendo da hora do dia, vai ter mais ali maré, menos maré, né? Com base nessas informações, quantas horas se passaram desde o início da medição até que o nível do mar tenha chegado a 2,2 metros pela primeira vez. Exatamente, a tua incógnita é o T. Então, no caso, na altura, no H, a gente tem que colocar 2,2, certo? Certo. Então, a gente vai indicar aqui para o professor que entendeu que estamos procurando o T, e aqui agora no lugar da altura vamos colocar o valor que ele pediu. E agora você disse que não conseguiu resolver essa continha aqui. Foi. Ah, muito bem. E aí, não tem ideia de como fazer agora? Eu só tô anotando aqui. Primeiramente, eu teria que. Como é? Ele quer. Tem não, é? Lascou. Mano. Bem, tu tem que entender. Oi. Tu tem que entender algumas coisas aqui, meu velho. Você tem que entender que você precisa isolar aquilo que o problema está pedindo. Você precisa achar o valor de T, então. Portanto, quanto mais resolvida a conta está, né? Fica mais fácil. Isso. Então, o que que acontece? Vamos passar esse 1,5 para lá. Então, vai ficar 2,2 menos 1,5 igual a 1, ó, veja, nós já estamos no caminho de deixar o T sozinho. E se eu não deixar o T sozinho, eu não vou conseguir achar o valor dele. A gente sempre isola o X para quando eu olho o número que está aqui, eu dizer, o X é igual a esse número.
Então eu preciso fazer o mesmo com o t, preciso deixar o t sozinho, ok? Show. Tá, então a gente tem que começar fazendo essa subtração aqui. E aí, quanto é que dá isso? Daria. Daria 0,7. Isso. Então significa que 0,7 é igual a tudo isso que está aqui do lado esquerdo. Nós queremos deixar o t sozinho. Então, já que esse 1,4 está multiplicando, ele pode ir para o outro lado dividindo, certo? Certo, corretamente. Então, agora você, veja, olha só, já está bem mais sozinho, porque agora só tem o cosseno aqui, não é? Assim. Eu já Isso. pensei. E aí, quanto é que dá 0,7 dividido por 1,4? 1/2. 1 meio, exatamente. 0,7 é metade de 1,4, da mesma forma que 7 é metade de 14, não é mesmo? Isso. 7, 14. 1 meio, metade. Muito bem. Então, igual a cosseno de π sextos t. Muito bem. Daí agora, cara, você tem duas opções. Aqui eu acho que você tem que usar, para não precisar usar a calculadora, que é a segunda opção, é saber qual é o cosseno que dá 1 meio. Porque existe um negócio chamado ângulos notáveis. Alguns Isso ângulos que você tem que decorar. Daí a gente aprende que um dos ângulos notáveis do cosseno de tanto é igual a 1 meio. Você não lembra qual que é? Olha, o que eu lembro sim, seria o cosseno de 60. Maravilha. Então, em outras palavras, significa que o que está aqui dentro deve ser igual a 60, para que o cosseno de 60 dê 1 meio, não é mesmo? Aham. Tem que dar 60 graus. Então, aqui nós temos uma coisa muito interessante. Significa que π sextos vezes t tem que dar 60 graus. Não é mesmo? Sim. Aham. Só que tem um detalhe. Aqui o ângulo está em radiano, porque aparece o π. Aqui ele está em grau. Então temos unidades diferentes. Portanto, você tem duas opções. Ou você transforma isso aqui em graus, ou você transforma isso aqui em radianos. Na prática é o mesmo serviço. Ok? Ok. Prefere fazer o quê? Transformar isso aqui em graus ou transformar isso aqui em radianos? Mais fácil já. Já que essa já é 180 também. Maravilha, moleque esperto, isso mesmo, eu faria o mesmo. 180t, Se eu fosse fazer o do da transformação para radiano, ia demorar um pouco também. é verdade. Eu não sei como é que você faz, mas às vezes demora. 60, muito bem, então você pode cortar aqui e Não, aqui. Diga. também. Ah, pode cortar 180 com 6, né? Ah, bem, sim, mas eu já quis cortar direto os zeros, porque é mais Ah, direto, mais rápido. facilita. E como eu não gosto de fazer divisão, eu prefiro fazer multiplicação, Ah, eu já vou passar esse 6 para outro lado, entendeu? é verdade. Daí vai ficar 18t igual a 36. Eu passei esse 6 multiplicando para outro lado, depois de ter cortado zeros. E aqui ficou bem fácil de perceber, né? Que o 36 é dobro de 18. Então t é 2. 2 segundos. Boa. Curtiu? Curti, muito boa. Show. Cara, eu ia te pedir uma coisa. Oi, pode fazer. Se você puder pôr um fone de ouvido, porque eu acho que tá picoteando por causa do. Tá sem fone. Então estou meu fone, ele é sem microfone. Mas não precisa de microfone, é só o fone mesmo. Não tem uma entradinha pra fone aí? Teu É, computador? Só por ali o fone que tu usa no celular mesmo. tentar. Fone sem o microfone, ele não dá para falar. Oi? Meu fone de ouvido é aqueles que tem microfone. E sem o microfone não consigo falar aqui com ele. Eita, que merda, hein? Então beleza. Vamos fazer do jeito que dá, então. Uhum. Então tá bom. Tá picoteando bastante, mas beleza. Então, ó, resposta certa, 2 horas. Eu coloquei 2 segundos, mas 2 horas. Show. Então vamos recapitular o que rolou aqui. Tinha todo um papo sobre a altura, daí a função que dava a altura era essa. Mas o problema, ele não queria a altura, ele queria o tempo.
qual o tempo, né, quantas horas, para um determinado valor de altura. Então a gente substituiu a altura e ficou desse jeito. Até aqui tu chegou, né, quando tu fez sozinho, certo? Foi. Isso. Daí o que Sim. tu não conseguiu foi fazer essa ideia Pois dos é. 60 graus, né? Pois é. Eu tinha esquecido que eu poderia passar o 1,5 pelo outro lado. Isso. A ideia é a gente, sempre quando vai fazer uma conta de matemática, deixar a variável sozinha. Então, tem muita coisa para ser feito aqui, né? Pois é. Mas o primeiro carinha que já dá para passar é esse já, pro outro lado, troca de sinal, né? E depois esse cara vai dividindo pro outro lado, assim vai, né? Até Aham. que você chega nessa condição aqui, que é... Eita. Caramba, minha caneta tá meio zoada, mano. Não sei o que tá acontecendo com ela, não. Que ela tá escrevendo quando não é pra escrever, tô preocupado com isso. Ah, maravilha, agora foi, desculpa. Ah, daí. É isso aí. Tá, vamos lá. Muito bem. Qual tu queres fazer agora? Vamos escolhendo ali umas aleatórias. Vamos ver aqui. Vou pegar aqui, então. Aham. Hum, Ah, qual tu quer pegar aleatoriamente aí? tem uma. Achei. Essa de uma empresa de produtos alimentícios recebeu de seu contador uma planilha com os lucros mensais referentes ao ano de 2022. Tem essa aqui. Tá. Vai ser a É que tá penúltima. meio tortona, mas beleza. Aqui. Qualquer coisa eu leio o que é que tá escrito. Não, 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 não. Deixa eu dar um jeito aqui. Primeiro eu vou salvar essa parada. Agora sim, agora dá pra ler. Uma empresa de produtos alimentícios recebeu do seu contador uma planilha com os lucros mensais referentes ao ano de 2022. Analisar a planilha, uma empresa constatou que no mês 4 de abril teve 50 mil de lucro. No mês 4, abril teve 50 mil de lucro, que no mês 6, junho, o lucro foi de 3 mil. Determine o lucro da empresa em dezembro, sabendo que a função que descreve o lucro. Cara, isso aí não é geometria, tá? Essa matéria aí não devia se chamar geometria, isso aí é álgebra. Geometria é quando a gente faz desenhos, figuras geométricas, essas coisas. Entendi. Tá bom. Mas beleza, então ele quer saber quando que foi essa coisa ali. E ele te deu a função. O problema é que essa função tem duas incógnitas, né? É. Então eu vou escrever a função aqui. A função que dá o lucro para qualquer mês que tu queira é L de lucro em função do tempo igual a cosseno de π terços mais π meios T mais B. Não dá para eu simplesmente jogar o mês que eu quero no tempo, Sim. né? Eu quero saber o dezembro, ou seja, o mês 12, se eu não sei quem é A e quem é B. Então a primeira coisa que eu tenho que achar é A e B. E a gente vai achar essa variável do mesmo jeito que a gente acha variáveis naturalmente na matemática, que é simplesmente pegando dados que o enunciado nos dá e colocando na equação. Né? Você já deve ter feito muito isso com a equação de primeiro grau lá. Sim, Tipo, sim. coeficiente angular, o coeficiente linear, mesma coisa, né? Sim. Muito bem. Então, o que que eu vou fazer? Se liga, eu vou copiar essa equação, que é a que descreve o que nós estamos conversando, e no Uhum. lugar do A, eu vou colocar as informações do primeiro dado que ele nos deu. Ele falou que em abril, que é o mês 4, Teve teve isso 50. de lucro. Exatamente. Então, olha só o que eu vou falar aqui. Eu vou escrever abril, eu peguei a informação de abril, 50 mil de lucro, e o T de abril é o mês 4, então, vou colocar aqui 4.
É isso. Não, mas vai de 1 a. Isso, mês 4. Muito bem. Agora vamos para o próximo mês que ele falou, que foi junho. Foi 30 mil. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever 30 mil aqui e 6 aqui, que é junho, né? Ah, então vamos por junho aqui. Beleza? Show de bola. Tarananana. Então, meu velho, o que que a gente tem que fazer agora, né? Resolver esse sistema, belezas? Show. Belezas. Show, 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 show. Ah, e aí, como é que resolve esse sisteminha agora? Hum. Tem ideia? Como é que a gente encontra o A ou encontra o B? Tem que, para encontrar o A, cadê assim? Pera, organizar aqui minhas ideias aqui primeiro. Seria Note 50. que nós ainda temos cossenos e tal, mas isso aqui, meu carinha, isso Dá aqui pra, você pode descobrir quanto é, né? Se tu jogar é, os valores ali no cosseno, você descobre. Daí já fica você- bem legal, não é mesmo? dá pra multiplicar os que estão de parênteses também, né? Ó, o que você tem que multiplicar aqui é 4 vezes π, vai ficar basicamente 4π sobre 2, que é a mesma coisa que 2π, certo? Sim. Uhum. Ó, eu acho que você consegue fazer isso, velho. Eu vou fazer a primeira pra ti, a verde tu faz, é que eu preciso ir no banheiro. Daí eu vou fazer a vermelhinha aqui pra você e depois você faz a verdinha. Show. Ó, ahn, veja, a gente vai ficar com uma equação bem tranquila de resolver por sistema, porque vai ficar a cosseno de, veja, isso aqui dá 2π, né? Uhum. Isso é muito importante, por quê? Porque a gente já aprendeu na escola que quando a gente tem cosseno de 2π mais alguma coisa, o 2π vai embora. Ele não faz diferença. Vocês têm que se preocupar só com isso aqui. O 2π nem entra na conta. E o motivo é o seguinte: senos e cossenos estão dentro do círculo trigonométrico. Ou Uhum. seja, digamos que você queira um ângulo aqui, mas se você pegar esse ângulo e dar uma volta de 2π, tu volta para o mesmo lugar em que tu vai ter a mesma resposta. Sendo Sim. assim, quando tu soma, tu tá só indo, voltando para o mesmo lugar, sacou? Então por isso que é inútil quando aparece 2π. Então vai ser basicamente o cosseno de π sobre 3. E o π sobre 3 é 60. Aham. Então vai ficar cosseno de 60, que é um meio, né? Uhum. Maravilhas. Então vai ficar, olha só, 50 mil igual a A vezes um meio mais B. Isso é o que a gente pode encontrar por enquanto, tá? Agora tu Uhum. tens que fazer o mesmo pro verde aqui. Show. Fazer o mesmo pro verde. Eu vou no banheiro e na volta você me conta o que tu fez. É importante que tu tente, se não conseguir não tem problema, me fala.
Beleza, meu cara. E aí conseguiu chegar numa expressãozinha parecida pro mês de junho? Peguei, né? 3π, eu tava fazendo aqui, né? Π sobre 2, 2 e 6. Aí deu 6π sobre 2. Eu posso cortar o 6 com 2, certo? Exato, vai acontecer que nem eu fiz ali. Vai ficar 3π pra você, né? Pois é, 3π. Aí eu pensei, pô, 3π seria praticamente 90 graus, porque, né? Uhum. Eu pensei, 3π? Será que é 3π. isso? Não é, Eu não é acho bem 90 graus, é 180 graus, tá? que 80, é verdade. Tá Isso. certo. Aí seria Exatamente isso, 180 mais o pi mais. terços ali. Pois é, o π sobre 3. Então, o que que tu vai ter? Pi sobre 3, 60 graus. Então, você vai ter o cosseno de 60 graus, mas no terceiro quadrante. Uhum. Entende? Sim, Entende o que eu quero dizer, né? sim. Aqui tá a bola, daí aqui tá os teus 180 que tu falou, e aqui tá os 60, que é a mesma merda aqui, 60 aqui. Ou seja, como o cosseno é sempre a projeção no eixo X, a projeção vai ser a mesma, só que negativa. Sim, Tá vendo? Então, você sabe o cosseno de 60, é um meio, sim, certo? certo. Então significa que o cosseno de 180 mais 60, que é 240, Uhum. vai ter um cosseno igual ao do 60, só que negativo. Entendeu? Sim. Maravilha. Eu fiz assim um esboço por cima porque você tá me dizendo que entendeu. Eu posso fazer, posso também. Eu posso tirar dos parênteses, né? Outra coisa que eu pensei também, como dar o π sobre 3 a 60, eu poderia simplesmente. Seria cosseno de 60, né? No caso também. Ah, foi o que deu ali. Exato. Foi o que deu ali. Cosseno de 60, que seria 1/2 também. É. Cosseno de 60 é 1 sobre 2, só que negativo. É, no caso, né, que seria negativo. Exatamente. Tu pensa da forma que fica mais fácil pra ti. Eu só te mostrei essa forma mais visual. Certo. Então, como é que ficou a sua equação aí? Me fala. Ficou aqui o sistema. 50.000 igual A vezes 1 30 sobre. mil, né? Nós estamos falando do verde, então é Ah, é 30 mil. verdade. 30.000 igual a vezes 1. A vezes parêntese menos 1/2, fecha parêntese, mais B. Maravilha. Então tá aí. Tá aí as duas equations. Então, vamos colocar assim lá juntas, ó. A que eu fiz e a que você fez. A gente Sim. pode até escrever um pouco melhor a que eu fiz aqui, porque A vezes 1 meio é a mesma coisa que A sobre 2. Aham. A sobre 2 mais B, vamos deixar bonitinho. E a outra ali, mesma coisa. Vou escrever aqui para deixar de ser preguiçoso. Igual a menos A sobre 2 mais B. Isso aqui tá igualzinho aqueles sistemas de reta, né? De Pois equaçãozinha de reta, que tu tinha que encontrar o A e o B, lembra? dá para cortar o A/2 com menos A/2. Ah, claro, se tu somar, dá. Pois é, se for pelo sentido da sistema de equações de soma. Aí você corta. Isso, então encontra o valor do B aí pra mim, que é isso que vai acontecer. Beleza. B, que seria B. B igual a 40.000. B igual a 40 mil? Foi. Oh! Pera, tá certo, tá certo, tá certo. 40.000. Legal. E agora você pode encontrar o valor do A, então. Agora facilita, posso encontrar o valor do A. Seria 1.000 igual a sobre 2 mais 40.000. Passa pro outro lado 40. Ficaria 10.000 sobre 2. Pode passar, o dividindo pode passar multiplicando, que ficaria 20.000.
Aham. Sim. Então, quando você encontrar o valor do A e do B, você pode escrever a equação. É, agora eu posso, como é, substituir. Aham. L de T é igual a cosseno de... Pera. Vixe, vai dar não. Vai fazer aqui. Vamos ver o que eu posso fazer aqui Tá, vamos agora. lá. O que que tu já achou que é o A e o B pra eu anotar aqui? Me fala. Eu achei que o que eu achei é 40 mil e o A é 20 mil. 40 mil, mas... Sim, sim, 40 mil. E o B e o A é quanto? 20 mil? Foi isso que você falou? Foi. Tá. Então, agora a gente pode pegar a equação aqui e substituir os valores, da mesma forma que você falou, tá certo? É isso mesmo. Então, no lugar do A, a gente vai colocar 20 mil. 20 mil. E no lugar do B, 40 mil. Cosseno. Aí bota tudo que tem dentro. Ajeita aqui. E agora, o que que o problema tá pedindo? Tá pedindo em dezembro. Dezembro é qual mês? 12. Exato, então o T é 12. Agora a única coisa que tem que fazer aqui é substituir o T por 12, que eu acabei de fazer. E resolver a conta. Sim, Beleza? beleza. LGT. O LGT eu posso substituir como 12. Igual eu fiz Certo? ali, né? Uhum, igual eu fiz ali. Certo. 20 mil. Mais 40 mil. 12 igual a 20 mil vezes cosseno de 12π mais 2, que daria 6π. É, tá certo, 6π. 6π, exatamente. Ou seja, é 2π mais 2π mais 2π. São 3 voltas. Sim. Então, são 3 voltas e vão se anular. Da mesma forma que anula uma volta, anula 3. É. Aí daria cosseno de π sobre 3, que π sobre 3 seria 60 graus, que daria 1 sobre 2. Exato. Então tu vai ficar ali com aquele 20 mil dividido por 2, né? Uhum. Exato. 1 sobre 2. Já diminuiu aqui. Daria 1 sobre 2. Mais 40 mil. Agora eu posso multiplicar 20 mil por 1 sobre 2, que daria 10 mil. Aham. Ô Henrique, como é o nome da tua mãe mesmo? Daniele. Daniele. Ah, cara, tu é o Henrique. É. Eu viajando aqui, mano. Hum. Caraca, a gente tem o nosso pacotinho, né? E a gente tem aula marcada assim amanhã, Henricão. Pois é, foi o que eu tava falando hoje no início É que hoje, né, como tu queria hoje, assim, em cima da hora, eu tive que pegar aquele horário preto pra ti lá, e horário preto é barra pesada mesmo. Mas amanhã e quinta nós temos aula, sim, cara. É que tava viajando aqui, eu tenho que anotar o teu nome com o nome da tua mãe do lado. Tranquilo. Certo, então amanhã e quinta, às 14 horas. Beleza? 14 anos. Show. Isso. Show, man. Show, show, show. Daria 12 mil. Daria 50 mil. Pronto, aí deu. Tá certo, pera, 20 mil. Tá certo, tá certo. Aí, beleza. Eu peguei 20 mil vezes 1 sobre 2, cortei embaixo, patinha, deu 10 mil, mais 40 mil, que deu 50 mil. Aham.
Isso aí, 50 mil. Essa é a resposta. 50k. Show. De boa. De boa, de boa, de boa. Essa Vamos é a tentar resposta. fazer. Oi? Sim, sim. Essa é a resposta. Legal, né? Hum? Então, podemos fazer outra aí? Acho que dá o tempo de pelo menos começar mais uma. Vamos pegar aqui. Vou pegar aqui. É que você trocou de foto, cara. Eu pensei, meu, quem que é esse guri me pedindo aula? É, é tu, claro. Vamos lá. Agora sim. Tanto aluno, cara, a gente fica meio perdido. É que nem quando você vai na padaria. Você conhece o padeiro lá, mas o padeiro não te conhece. Ele vê Exatamente. tanta gente, né? Hoje eu vou dar, acho que 12 horas de aula, pensa. Meu Deus. Vamos embora. 12 horas é coisa. Um terremoto de magnitude 8, blá blá blá. O terremoto causou ondas de até 3 metros. A maré alta nesse local ocorreu à meia-noite. Meia-noite, ou seja, quando o T é 12. Então a gente pode até colocar isso. É, Ou 24, né? Sei lá. Provavelmente 24. aqui é meia-noite. O H foi 3. Acho que é mais ou menos isso. Nem li o resto do enunciado, mas acho que é isso. Sabe-se que. Ah, não. É isso, isso. Sabe-se que o nível da água da maré alta era de 3 metros e mais tarde a maré baixa era 3 centímetros. Nossa. Supondo que a próxima maré alta seja exatamente ao meio-dia. Hum. Então a gente pode dizer o seguinte: que não foi no 24, foi no zero. Meia-noite é 0 hora, né? Uhum. E a próxima vai ser no 12. Ou seja, tem um período de 12 horas. Porque para ir para a maré alta e voltar para a maré alta demorou 12 horas. Não é mesmo? Uhum. Então T é 12. 12 horas na prática. Vamos colocar aqui de hora mesmo, né? Pra tu não confundir com esse H de altura aqui. Supondo que. Tá. A que altura a água é dada por uma curva seno ou cosseno? Qual das alternativas a seguir corresponde à fórmula para o nível da água na região em função do tempo? Muito bem, cara. Ó, eu achei o período para você na leitura. Tá explícito ali que é 12. Sim. E agora você vai achar para mim o ômega. Lembrando que o ômega é 2πf e o F é 1 por período. Sim. Quando você achar o ômega, você me fala, beleza? Certo. O ômega é 2πr, né? 2πf, isso. Ah, tá. É o que tá 2, escrito aqui, né? 2, 2pp. πf. F, isso aqui é a letra F de. F, frequência. É, φ, não? Ah, π não, é? 2 vezes π vezes F de frequência. Daí agora você pode achar o F, uma vez que você sabe o período, que é 12. 2 vezes π vezes 12. Não, Oi? não, não, não. Oi. Período é 12. Frequência é 1 sobre o período. Ah, tá, sim. Então tem que dividir por 12, certo? Se tu quiser fazer rápido. Tem que dividir. 2π dividido por 12, se tu quiser. Daria 60. Ou, 60, é? Daria π sobre 6. Isso, π sobre 6, exatamente. E todas as opções ali é π sobre 6, tirando a última. Então a gente já É, pode excluir a última. Agora, o que falta encontrar é o que tem a ver com a altura, né? A gente precisa que a altura máxima dê 3. E a gente precisa que a altura máxima ocorra em algumas condições específicas. Que ela ocorra, por exemplo, quando t é 0. Ok? ok. Porque é o que o enunciado falou, que quando o tempo é 0, a altura é máxima. Então a gente já pode excluir os senos. Por quê? O que vai acontecer se tu colocar 0 ali no seno?
Não vai ficar seno de zero? Por exemplo, aqui e aqui. Vai ficar seno de zero, certo? Ah, sim, agora entendi. Eu vou ter que para descobrir, somar. Isso, você vai jogando as informações que o enunciado deu, mas a questão é, por que que eu estou excluindo os senos? Porque quando eu jogo zero, eu quero o valor máximo, certo? Certo. E se eu jogar o zero nos senos, o que vai acontecer é que ele vai me dar zero. Hum? E eu não quero zero, eu quero o valor máximo, eu quero que dê 3. Então, ou é essa A ou é a C, as que envolve cosseno. O que que Certo. vai acontecer se eu jogar zero aqui? Vai dar cosseno de zero, certo? Porque π Certo. sobre 6 vezes zero é zero. E tu sabe quanto é o cosseno de zero? Cosseno de zero vai ser 1. Exato, se o seno de zero é zero, o cosseno de zero é 1. Então, o que vai acontecer é que você vai ficar com simplesmente, né? Se o t for zero, 1,485, né? É, Então não é essa. é a Tem que letra A. ser essa aqui. Exatamente. E vai dar 3 centímetros quando você colocar o zero, que é o que a gente quer. 3 Hum? centímetros. Porque. Ou melhor, 3 metros, desculpa. Vai dar 3 metros. Beleza? Isso. Beleza. Isso, show de bola. Né, jogue o zero ali, o que que vai acontecer? Vai ficar 1 vezes isso aqui dá isso aqui, mais isso dá 3. Que é o que a gente quer que aconteça quando joga zero. Beleza? Beleza. Tá bom, velho. Acho que por hoje é isso. Foi top. Tu vai ter prova hoje, é? Não, amanhã. Ou, amanhã é quarta. Quarta? Beleza, amanhã a gente debulha. Show de Beleza. bola. Abraço, valeu.